gente conversou bastante na semana passada, porque eu entendo que para a gente dar sentido ao conceito de número real, né, basicamente entender a importância de caracterizar R como ponto ordenado completo, a gente precisa situar o conjunto ou a estrutura dos números reais nessa história, né, nessa narrativa dos números, desde os naturais de série, beleza? Devemos só assim a gente consegue entender qual é a relevância matemática, a importância matemática e histórica, né, dessa ideia de R como ponto ordenado completo, beleza? Então a gente vai, nessa primeira parte, vai percorrer esse diagrama aí de várias maneiras diferentes, tranquilo? Tá? Bom, e a gente vai começar com essa parte aí do diagrama. A ideia de contagem, como a ideia de contagem leva ao conceito abstrato de número natural. Tranquilo? Beleza? Outra coisa que eu acho que eu esqueci de, não sei se eu comentei assim detalhadamente semana passada, que é o seguinte: na disciplina aqui a gente vai ficar transitando, né, eu falei bastante na semana passada que a gente vai ver o formalismo matemático como objeto e não como referência, não como ponto de partida, lembra que eu falei isso? Então, para fazer isso, né, para dar essa abordagem, para dar esse enfoque, a gente vai ficar transitando entre, a gente não vai seguir um caminho linear, a gente vai ficar transitando entre as ideias que precedem o formalismo e o próprio formalismo, né? Eu entendo que para falar de uma abordagem problematizada, que é justamente isso, que não como o formalismo como algo dado, a gente precisa situar o formalismo nas ideias, porque as ideias precedem a formalização. Então a gente vai ficar fazendo um movimento que eu falo que é de imersão e emersão, não sei se está certo, de mergulhar e de sair de dentro do formalismo, tá? Então a gente vai olhar a construção formal dos objetos matemáticos por vezes de fora e por vezes de dentro. Isso eu quero dizer, mergulhar e sair, beleza? Tranquilo? Quando eu for escrever, eu vejo isso, eu vou ver palavras mais bonitas que quero dizer isso, tipo, imergir, e a gente vai começar com isso aí, tranquilo? Voltando ao diagrama anterior, né, só para situar, essa narrativa que a gente construiu sobre o conceito de número, que está nesse meu livro aí, vocês não precisam comprar, mas, como eu comentei também, não é a única maneira de organizar essas ideias, é uma maneira que nós pensamos. Então, nessa maneira, nós organizamos basicamente o conceito de número a partir das ideias de contagem, medida e orientação, que aparece ali embaixo, beleza? Que dá origem aos números negativos, digamos assim. Tranquilo? Certo? E reparem que eu estou usando as palavras ideias e conceitos, tá? Eu estou usando a palavra ideias para falar de ideias mesmo, como eu disse agora há pouco, precedem a formalização. E estou usando a palavra conceito para me referir ao conceito formal mesmo, ao conceito formalmente definido, tá? Então a gente parte das ideias de contagem e medida para chegar, e orientação também, para chegar aos conceitos de número natural, número inteiro, número racional e número real. Tá beleza? Certo? E algumas observações gerais, né? O que distingue essas ideias de contagem e medida, que eu acho que eu já mencionei, acho que eu já falei um pouco semana passada. O que distingue essas ideias é o papel da unidade. Qual é a diferença entre situações nas quais a gente está contando e situações nas quais a gente está medindo? O que distingue isso é a possibilidade de subdividir a unidade ou não.
Tá beleza? Tá claro isso? Certo? Então, em situações de contagem, a gente não admite que a gente pode subdividir a unidade. Tranquilo? Então, a unidade é nada, que é um. Certo? Existe uma unidade, tanto contar como medir, envolve a ideia de comparação. Medir também é comparar com uma unidade. Contar também é comparar com uma unidade. Só que no caso da contagem, como a gente não admite subdivisões, existe uma unidade menor possível, que é o 1. Certo? E no caso da medida não existe uma unidade privilegiada em relação às outras. Beleza? Tipo assim, a gente pode até contar de 2 em 2, mas no caso da contagem, existe uma unidade privilegiada que é a menor de todas, que é o 1. No caso da medida, não. Eu não sei que eu posso dividir, não tenho uma unidade privilegiada. Então, mais tarde, quando a gente chegar lá, eu acho que isso tem implicações importantes para o ensino de frações, por exemplo. Né? Porque muitas vezes, em problemas de frações, não fica inteiramente claro de que unidade a gente está falando. Né? Mas depois a gente vai discutir mais isso. Qual é a unidade de referência? Mas no caso da contagem, não. A gente conta a partir de uma unidade de 1. Então, por isso que nesse diagrama que tem aqui em cima, na passagem de contagem para medida, é o papel da unidade. Então, eu estou escrevendo ali unidade atômica e unidade divisível. Beleza? Certo? Essa palavra atômica, eu poderia botar indivisível. É só uma palavra mais chique, né? Assim que eu botei. Não tem nada a ver com átomo, no sentido da química e da física, né? Da etimologia mesmo da palavra atômico, que quer dizer que a unidade não pode ser subdividida. Tranquilo? Bom, outra observação de caráter geral sobre esse caminho que a gente vai percorrer, que foi uma opção minha também, a gente vai fazer esse caminho que é meio não linear, que vai envolver mergulhos e olhadas panorâmicas, né? Mas basicamente a gente vai fazer esse caminho seguindo a ordem da estrutura matemática de como os conjuntos estão organizados na matemática contemporânea. O que eu quero dizer? Deixa eu falar primeiro dos números naturais, depois inteiros, depois racionais, depois reais. Tá? Que não é a ordem histórica, beleza? Nem é a única forma possível de organizar esses conjuntos. A gente também vai problematizar essa organização, tranquilo? Mas eu optei por seguir essa ordem justamente porque eu quero problematizar essa ordem, porque eu quero situar essa ordem nesse contexto histórico das ideias. Tranquilo? Mas uma coisa que eu vou querer enfatizar bastante com vocês daqui a pouco é que essa, a maneira naturalizada na qual a gente está acostumado a pensar números, N, contínuo em Z, contínuo em Q, contínuo em R, não é a única possível. Beleza? Em particular, quando a gente vê se vocês concordam com essa afirmação, quando a gente pensa no conjunto, no conceito de número hoje, a gente quase que inevitavelmente a gente pensa nos conjuntos numéricos, concordo com isso ou não. Eu, para mim, você pode discordar mesmo, tá? Vocês também é assim. Quando eu penso em número, eu penso nos conjuntos numéricos. Mas o conceito de conjunto é muito mais recente que o conceito de número, quer dizer, que as ideias numéricas. O conceito de conjunto, como a gente entende hoje, né? A ideia de conjunto a partir de uma construção axiomática é muito recente, é do século XIX. Já se fala de números muito antes disso, tá? De ideias numéricas. Então, a maneira como nós pensamos na ideia de número hoje, atrelada à ideia de conjunto, e nessa ordem de inclusão, N, contínuo Z, contínuo Q, contínuo R, não é a única maneira possível, tá? Então, essa é uma primeira reflexão que vai perpassar esse início da disciplina. Fez sentido isso? Beleza? Tá? E é importante pensar isso, porque quando a gente, como no lugar de professor, quando a gente naturaliza muito essas ideias, a gente, sem querer, cria uma expectativa que os alunos também as naturalizem. Né? Então, muitas vezes,
matemática mais fraca. Beleza? Mas vamos lá. Então a gente vai começar. Eu vejo aqui outra coisa. A gente vai começar com essa pedaço. Né? A gente vai fazer diferentes recortes do diagrama. Esse diagrama aí. Uma primeira coisa para falar é que essa passagem da ideia de contagem do conceito de número natural que eu coloquei aí é uma passagem de abstração. Tá legal? A gente falou também, que vai aparecer nesse PowerPoint, o que quer dizer abstrair em matemática. Né? Então, abstrair quer dizer desconsiderar. Então, o conceito de número natural, como a gente entende hoje, na matemática contemporânea, sem querer ser chato, mas repetindo, não é a única maneira possível de pensar em ideias numéricas, é um conceito abstrato, porque a gente usa os mesmos objetos, números, para contar qualquer coisa, desconsiderando, ou seja, abstraindo a natureza dessas coisas. Tranquilo? E aí, para ilustrar isso, né? A ideia de contagem como uma ideia não abstrata necessariamente da passagem do conceito de número, a gente usa em geral essa historinha aí do pastor de ovelhas na pré-história, que todo mundo já deve ter ouvido, né, ou não? E tem todo tipo de história na matemática, que é aquela coisa que alguém algum dia deve ter escrito isso, todo mundo copiou. Então sempre tem essa história do pastor de ovelhas. Mas qual é essa história e o que é relevante nela? Né? Assim, basicamente essa história, ela diz que é possível contar sem conhecer números. Beleza? Todo mundo já conhece isso ou não? Vai ter para eu falar. Enfim. Então qual é a história? O pastor leva as ovelhas para pastar e aí para cada ovelha que sai, ele põe uma pedrinha no saco, enfim, aí quando elas voltam, para cada ovelha que entra, ele joga uma pedrinha fora. E a gente pode interpretar isso como um processo de contagem, porque ele está controlando uma quantidade, beleza? É um processo que permite a esse pastor de ovelhas saber se aquela quantidade se preservou, ou seja, se ele não perdeu nenhuma ovelha de outro rebanho se agregou ao dele, beleza? Mas é importante, por isso que fala da pré-história, né? Porque em geral se usa o termo pré-história para se referir ao período antes do advento da escrita e antes do advento dos primeiros registros numéricos também. Então, esse pastor de ovelhas, ele sendo na pré-história, ele não conhece os números, no sentido que ele não conhece o registro escrito, o registro gráfico dos números ou os nomes, as palavras dos números, mas ele consegue contar sem conhecer números, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? E aí, essa figurinha aí que eu botei também é tirada do meu livro e ela serve para ilustrar isso que eu já falei, beleza? O conceito de número não é simplesmente como esse caso do pastor, que ele compara duas quantidades, beleza? Porque ele compara duas quantidades fixas, que são as pedras e as ovelhas. Para fazer isso, ele não precisa ser capaz de dizer, de rotular aquela quantidade, ela tem 132 ovelhas, beleza? Então, o conceito de número, como a gente, número natural, né? Eu estou falando, como a gente entende na matemática contemporânea, ele envolve necessariamente uma passagem da gente usar um rótulo para falar de qualquer quantidade, ou seja, um rótulo que rotule todos os conjuntos que são equivalentes entre si. O que quer dizer que são equivalentes? Que tem uma correspondência um a um entre eles, como é o caso das pedras e das ovelhas. Beleza? Só que a gente
vai fazer isso não com duas quantidades fixas, mas com quaisquer quantidades. E aí a gente botou aquele desenho ali no livro escolhido aleatoriamente, só para ilustrar o fato de que são duas quantidades muito diferentes, né? A gente colocou cadeiras e rinocerontes. Não tem nenhum motivo para ter escolhido isso, a não ser coisas bem assim, exóticas, digamos assim, bem diferentes, beleza? Tá de boa? Bom, aí também é uma coisa que eu já falei, umas slides aí que eu acho que eu já falei tudo. Aí também a etimologia da palavra abstrair, né, como a gente usa em matemática, que é desconsiderar, né, então a gente diz que o conceito contemporâneo de número natural ele é abstrato porque ele desconsidera a abstração da natureza, né? Ele desconsidera a natureza das coisas que estão sendo contadas, tá bom? Certo? Bom, e aí nesse sentido também, a gente tem essa descrição de campo, né? Daqui a pouco a gente vai falar muito de campo, beleza? Porque a gente vai falar de, quando a gente fala do conceito de infinito, a gente vai falar de infinitos maiores que os outros, e quem formula essa teoria pela primeira vez é o George Cantor, né? Tem várias histórias sobre a formulação dessa teoria, grande parte delas são lendas também, né? Enfim. Mas ele fala essa frase aí que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Para que se faz, então isso é o conceito de número, né? Porque o que ele diz que é cardinalidade é aquilo que sobra de um conjunto quando se abstrai a ordem e a natureza dos seus elementos, tá de boa? Tá? Então, se a gente olha para o conjunto dos rinocerontes das cadeiras, e a gente esquece que são rinocerontes e cadeiras, o que sobra? O que sobra é o número 5. Tranquilo? E tudo isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, daqui a pouco não hoje, tá? Quando a gente vai falar, quando a gente for falar de infinito, né, assim, a ideia que faz essa passagem de abstração, né, a gente abstrai a ideia de contagem para chegar ao conceito abstrato do número, a ideia que possibilita essa passagem de abstração é a ideia de correspondência 1 a 1. Tranquilo? Certo? O que é isso? A gente vai rotular com o que é um número? É um rótulo que rotula todos os conjuntos que estão em correspondência 1 a 1 entre si. Beleza? Então a ideia de correspondência 1 a 1 que faz essa passagem. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Mais pra frente, né, a gente, daqui a pouco, a gente vai falar da ideia de medida também, tá? Só adiantando um pouco e dando um pouco de spoiler, certo? Então, só assim para, obviamente, quando eu chegar lá eu vou repetir isso que eu vou falar agora, mas só para situar um pouco isso que a gente está falando, tá? Então, eu estou falando que a passagem da ideia de contagem do conceito abstrato de número é possibilitada pelo ato de fazer uma correspondência 1 a 1. Tranquilo? De forma análoga, a gente vai fazer uma passagem de abstração da ideia de medida para o conceito abstrato de número racional no primeiro momento e depois de número real. Beleza? Certo? Alguém saberia dizer, assim, tem alguma chute de o que é análogo à ideia de correspondência 1 a 1 no caso dessa outra passagem de abstração? Não sei se deu para entender a minha pergunta. É assim, ó, teria que voltar aquele diagrama que estava no começo. Mas assim, o que eu estou falando é que o número 5 é o mesmo objeto matemático abstrato que rotula qualquer conjunto que esteja em correspondência 1 a 1 entre si.
Está de boa isso? Certo? Da mesma maneira, quando a gente for falar, por exemplo, de números racionais, tá? O número racional 3 meios é o mesmo objeto matemático abstrato que rotula qualquer medida equivalente a essa. No caso da contagem, o que faz essa equivalência, o que diz que duas quantidades são equivalentes, é a ideia de correspondência 1 a 1. Beleza? Qual é uma ideia que diz que duas medidas são equivalentes? Eu vou falar logo. Olha. Proporção, exatamente. Fez sentido isso? Tá? Então a gente pode ter uma unidade pequenininha aqui. Vou botar aqui, faz uma questão que tem 3 meios, beleza? Tá? A gente pode ter isso aqui, é uma unidade de 1. E aí eu posso ter aqui uma unidade bolinha. Tranquilo? Certo? Então, embora esses dois segmentos tenham tamanhos diferentes, não sejam congruentes, a medida desse em relação a essa é igual à medida dessa em relação a essa. Por quê? Porque esse 1 cabe aqui dentro tantas vezes quanto esse bolinha cabe aqui dentro. Então, isso é uma ideia de proporção. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Beleza? E essa ideia de proporção vai valer, inclusive, para grandezas de natureza diferentes. Eu vou falar muito de medida de área, né? Assim, que vai ser bem importante para a gente daqui a pouco. A janela está aberta.